À espera do prometido socorro do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, as empresas aéreas buscam apoio no Congresso Nacional para aprovar mudanças na medida provisória 925/2020, que deve ser votada hoje na Câmara e foi editada para aliviar as perdas do setor, a gente sabe, um dos mais prejudicados pela atual pandemia. O relator da medida provisória, deputado Arthur Maia, que é do DEM pela Bahia, alterou o texto para que o governo possa emprestar, por meio do Fundo Nacional de Aviação Civil, o dinheiro para companhias e concessionárias de aeroportos custearem gastos operacionais e indenizações. O deputado federal Arthur Maia é nosso convidado aqui no Issa Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado. Bom dia, prazer muito grande falar com vocês da Tarde FM. De fato, estamos aqui hoje em Brasília como relator dessa medida provisória que trata do socorro ao setor aéreo brasileiro, que deverá ser votada logo mais na Câmara. É uma medida que envolve vários setores e que vários setores que estão dentro do setor aéreo, né? Vamos colocar dessa forma, porque, por exemplo, os aeroportos aqui no Brasil, eles foram privatizados e existem contratos dessas empresas que venceram as concorrências para prestar os serviços aeroportuários, e essas empresas estão, nesse momento, sem ter receita. Deputado, E não está ninguém embarcando praticamente em aeroporto. como é As que... empresas aéreas da mesma forma, não está tendo passageiro, elas têm um custo de manutenção muito alto. E também os próprios consumidores que compraram passagens aéreas, os 40 mil empregados que estão vinculados ao setor aéreo. Então, tudo isso é objeto dessa medida provisória. A gente sabe, o setor aéreo, as concessionárias de aeroportos são um dos setores mais prejudicados com essa pandemia, mas como é que o senhor avalia a articulação do DEM com os demais partidos para conseguir a aprovação dessa medida provisória com as mudanças que foram feitas? Tem havido uma receptividade? É possível que haja a apresentação de novas propostas de mudança para essa medida provisória? Qual é a avaliação que o senhor faz? Olha, não é bem uma articulação partidária, né? Eu tenho feito, como relator, uma conversa com o governo e com vários partidos e também com os setores envolvidos. É um tema que, como eu acabei de falar, envolve várias figuras, né? As concessionárias, as empresas aéreas, os consumidores, os funcionários. Tudo isso suscita sempre um debate bastante rico. Mas, obviamente, que nós tentamos, ao longo desse tempo, construir uma linha média do pensamento da casa. Eu penso que o texto que apresentamos como relatório, o substitutivo, né, assim chamado, ele já traz assim, uma média daquilo que está sendo pensado pelas lideranças partidárias. É claro que existirão no plenário algumas emendas tentando ajustar o texto, mas isso faz parte do processo legislativo. Mas eu creio que realmente é uma medida provisória que tem todos os motivos para ser aprovada hoje na Câmara. E que envolve certamente muitos interesses, tanto que ela chegou a ser colocada na pauta no finalzinho do mês passado e, a pedido do ministro da Economia, Paulo Guedes, houve uma votação adiada, não é isso? Exatamente para que pudesse haver uma negociação com o senhor mesmo, o relator dessa medida, para que houvesse ajustes no texto. Mas é possível, a pergunta é exatamente essa, há ainda alguma brecha capaz de permitir novas negociações, deputado? Olha, agora a negociação vai ter que ser no voto, né? Agora já apresentei o relatório, obviamente que o que resta agora é ir para o voto caso haja alguma dificuldade. E tem um ponto que realmente foi assim, que o ministro Paulo Guedes está mais preocupado, que diz respeito à liberação do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço para os aeronautas e aeroviários que estão, nesse momento, sem receber salário. Porque o que é que acontece? Como as empresas aéreas não estão voando praticamente, né, os voos diminuíram em 97% durante a pandemia, como as empresas não estão voando, então o que é que aconteceu? As
as empresas aéreas fizeram um acordo com os seus funcionários. Eles não demitiram os funcionários, mas suspenderam o contrato de trabalho em comum acordo. Isso é bom para os dois lados, mas tem as suas consequências. É bom para o trabalhador porque ele sabe que ao final da pandemia ele continuará a ter o seu emprego. E para a empresa aérea, suspender o contrato também é bom, porque ele não tem que desembolsar agora o valor correspondente à indenização pelo fim do vínculo trabalhista, e também porque quando a empresa aérea demite, por exemplo, um piloto de Boeing, mesmo que ela contrate esse piloto de volta um mês depois, ele tem que passar por uma reciclagem nos Estados Unidos e tudo isso traz novos custos. Então, o setor das linhas aéreas fez um acordo com os funcionários. O contrato de trabalho está suspenso, mas o salário também está suspenso. Alguns parcialmente, outros integralmente. Então, as pessoas estão sem receber desde o mês de março. De sorte que, por isso, nós apresentamos no bojo da proposta uma autorização para que essas pessoas que tenham algum saldo no Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, e a maioria tem, possam sacar parte desse saldo do FGTS justamente para sobreviver nesse momento de dificuldade. Deputado, o projeto original do governo federal, ele trazia a alteração que foi feita agora para que a União empreste recursos do Fundo Nacional da Aviação Civil para as companhias e concessionárias de aeroportos, ou isso foi uma adição após a negociação com as empresas? Não, isso não estava no texto e nem foi o que está colocado no texto. Não é para emprestar dinheiro do FINAC para as empresas aéreas, nem para os aeroportos. O FINAC, o Fundo Nacional da Aviação Civil, é um fundo que é utilizado para justamente fazer benfeitorias em aeroportos. É um fundo que é recolhido quando as pessoas pagam taxas aeroportuárias, etc. O que nós autorizamos, o que nós colocamos no texto da lei, e para ser votado naturalmente, é que esse Fundo Nacional de Aviação Civil possa servir como uma garantia para essas operações de crédito, que certamente serão feitas para continuar o processo de construção de benfeitorias e também para atravessar esse período de crise. Mas é apenas como garantia, não é exatamente utilizar o dinheiro do fundo para emprestar às empresas, porque isso não é possível pela própria constituição do fundo. Deputado, uma outra questão é que durante esse período de pandemia, algumas empresas concessionárias passaram a ter problemas com a gestão dos aeroportos. A gente tem, inclusive, um problema localizado, se não me engano, no aeroporto de Natal, que a concessionária até acelerou um processo de distrato. O senhor tem acompanhado as demandas dessas concessionárias de aeroportos para que evite um eventual distrato e devolução da concessão para a União? Olha, não, um caso individualizado eu não tenho tratado, porque não compete a mim. Um caso como o do aeroporto de Natal, parece que o de Campinas também está num processo semelhante, é uma situação muito mais complexa, que prevê aí uma série de pontos que dizem respeito a um contrato complexo que foi feito entre a empresa e o governo, que não cabe a mim, como deputado, envolver, porque isso é um assunto que está sendo tratado caso a caso pelo Ministério dos Transportes. O que compete a mim, como relator dessa medida que trata de dar um socorro às empresas aéreas, é justamente criar condições para que, de uma forma geral, as empresas possam sobreviver. E o que é o ponto mais importante que foi solicitado pelas empresas? Esse ano elas não estão tendo receita, mas muitas delas têm que desembolsar alguma coisa, tem que pagar uma parcela agora no segundo semestre. Então, o que nós fizemos foi postergar esse pagamento para o ano que vem.
Deputado, só para deixar um pouco claro aqui, eu sei que o senhor não teria a obrigação de acompanhar, mas é porque as concessionárias poderiam tê-lo procurado enquanto o relator da MP para discutir essa questão. Eu sei como é que funciona, só para deixar claro isso para o senhor e para os nossos ouvintes. Mas não me procuraram, não. Do ponto especificamente, não. Eu só tratei de questões genéricas que dizem respeito ao conjunto das empresas que fazem parte do setor. Mas, voltando às medidas que a medida provisória adota para ajudá-las, é justamente postergar esse pagamento para o ano que vem. Então, as empresas não terão que pagar nada durante a pandemia, que já é um momento difícil, né? Então, isso não vai ser objeto de nenhuma exigência do governo durante esse momento, porque realmente o sujeito já está lá fazendo investimentos, né? Todas as empresas que venceram a licitação e que estão hoje administrando, fazendo a gestão de aeroportos, eles já começam, no primeiro momento, a fazer investimentos. E também, naturalmente, tem a expectativa que desde aquele primeiro momento comece a entrar algum dinheiro para que a empresa sobreviva. A empresa pode viver tendo permanente prejuízo. Então, na hora que você deixa de ter a receita, porque é isso que está acontecendo, ontem, por exemplo, eu depois de 4 meses embarquei um avião. A última vez que eu tinha voado tinha sido dia 17 de março, que eu fui daqui para Salvador. E ontem eu vim daqui de Brasília, de Salvador para Brasília. É uma tristeza, né? Não sei se quem está nos ouvindo agora foi no aeroporto recentemente, mas, assim, parece um aeroporto fantástico, pelo menos de Salvador e o daqui de Brasília, que foram os dois que eu passei, e creio que isso é uma realidade que está acontecendo no Brasil inteiro. Então, aquelas lojas estão todas fechadas, sem nenhum produto na prateleira, passada aquela fita amarela, um aeroporto assim, onde você chega ali no saguão, tem ali 500, 600, 1.000 pessoas, sei lá, e você vê assim, parece uma coisa fantástica. Tá certo. Você anda, aí vê uma pessoa, foi lá adiante, você vê outra pessoa, aí só tem aqueles terminais de embarque todos vazios, com apenas ali, um agrupamento pequenininho de pessoas para entrar no avião. É uma situação complicada, sim. Deputado Federal Arthur Maia, a gente quer agradecer a sua participação conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado e um bom dia para o senhor. Eu é que agradeço a vocês, um prazer muito grande participar desse programa e até uma próxima oportunidade, com fé em Deus. Muito obrigado. Deputado Federal pelo DEM aqui da Bahia, Arthur Maia. Essa conversa também disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. 8h48 na Tarde FM.